Olá, pessoal. Vamos dar continuidade à nossa aula. No vídeo anterior, nós vimos que todo gênero textual tem características sociocomunicativas, ou seja, todo gênero, seja ele escrito, oral ou multimodal, tem uma característica, tá? A primeira característica que nós vimos é a finalidade comunicativa, ou seja, todo gênero vai ter uma finalidade, um objetivo, um propósito. Aconselhar, tá? Ou seja, dar um conselho, repassar a informação, despertar o riso, despertar o medo, realizar uma reclamação, uma crítica, um protesto. Mas todo texto vai ter uma finalidade comunicativa, um objetivo. Todo texto também terá um conteúdo temático, ou seja, o assunto sobre o qual o gênero está tratando, o tema. E a terceira característica é a forma composicional. O que é a forma composicional? A forma composicional é a organização estrutural do gênero, ou seja, a estrutura. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Tá? Como é a distribuição das informações naquele gênero, tá? É uma informação através de palavras escritas, frases, ou as informações elas são distribuídas em formato visual, cores, formas, formatos, personagens, expressões faciais de personagens, tá? Tudo isso daí é a estrutura do gênero, tá? Vamos supor que seja um texto escrito, como uma carta de reclamação, um relatório. Como é a estrutura? É uma estrutura em prosa? É uma estrutura em verso? É uma estrutura com parágrafos? Tá? Vamos supor que é um gênero multimodal, como uma charge, como um anúncio publicitário. O que é que a gente vai encontrar nesse gênero na estrutura dele? Tá? Imagens, cores, formas, formatos, um determinado formato de letra, personagens fictícios, pessoas públicas, tá? Todos os gêneros vão ter uma estrutura, que é onde vão ser colocadas, distribuídas as informações. Todos esses elementos que fazem parte da estrutura de um determinado gênero é o que nós vamos chamar de forma composicional, tá? Ou composição, é a estrutura do gênero. Além dessa característica, nós temos também o estilo verbal. O que é o estilo verbal, ou o estilo de dizer, como chamam alguns autores, tá? São as características linguísticas de cada gênero, tá? Como é a linguagem daquele gênero? É uma linguagem formal? É uma linguagem informal? É uma linguagem técnica? Tá? É uma linguagem formal extremamente rebuscada ou é uma linguagem formal de fácil entendimento, de fácil compreensão? Tá? Quais são os tipos de verbos predominantes naquele gênero? Tá? Vamos supor, por exemplo, se eu estiver trabalhando com anúncios publicitários e anúncios educativos, campanhas educativas. Nesse gênero, um dos verbos mais utilizados são os verbos no imperativo, que são os verbos de ordem, né? Compre, faça, distribua, tá? Então, todas essas características que fazem parte, tá, dos aspectos linguísticos do gênero é o que nós vamos chamar de estilo verbal, tá? Costaval, tá, e Coy Elias fazem uma síntese do que é que eu posso refletir em termos de estilo verbal. O vocabulário do gênero, a seleção lexical, ou seja, o vocabulário do gênero, tá? Como é a seleção lexical? As palavras utilizadas. É linguagem formal? É uma linguagem informal? Quais são os recursos morfossintáticos, tá? As estruturas frasais. Como são as estruturas, tá? São enunciados curtos, menos elaborados? Ou são frases de longa extensão, parágrafo, estruturas mais complexas, mais elaboradas, questões de paragrafação, questões de pontuação, empregos de modos verbais,
como é o caso do modo imperativo nos anúncios publicitários, tá? Todos esses aspectos fazem parte do estilo verbal ou também estilo de dizer, tá? O que é que eu quero que vocês percebam, tá? Nós trabalhamos 4 características que fazem parte de todos os gêneros, tá? Finalidade comunicativa, conteúdo temático, forma composicional e estilo verbal. Todos esses gêneros, tá? Perdão. Todas essas características farão parte do nosso trabalho, tá? Quando a gente trabalha com gêneros na sala de aula constantemente, vamos levar os alunos a refletirem sobre essas características. Por quê? O objetivo do trabalho com o gênero na sala de aula é levar os alunos a se apropriarem dessas características sociocomunicativas. Então, nós sempre vamos trabalhar com essas características todas as vezes que formos trabalhar qualquer gênero na sala de aula. Justamente por isso, estamos estudando essas características sociocomunicativas do gênero logo no primeiro período, tá? Eu trouxe alguns gêneros, tá certo? Para nós analisarmos essas características sociocomunicativas. Vamos lá. Eu estou trabalhando aqui com uma tirinha, tá? Essa tirinha, inclusive, eu coloquei no terceiro material didático da disciplina, tá? Quando a gente trabalha com tirinhas, existem 2 tipos de tirinhas. Existem as tirinhas como essa daqui, tá? Que aborda temas divertidos, situações divertidas, temas do cotidiano, em especial do cotidiano das crianças, né? Brigas, conflitos entre crianças, travessuras, tá? Por quê? O objetivo dessa tirinha é despertar o riso no leitor. Fazer o leitor rir, tá? Ou seja, divertir, tá? Então, quando a gente trabalha com uma tirinha dessa daqui, tá certo? Que ela tem como característica o humor, o cômico, o engraçado, o divertido, eu posso dizer que a finalidade comunicativa dela, ou seja, o objetivo dela, é fazer rir, é despertar o riso no leitor. E o conteúdo temático, Silvio? O conteúdo temático dessa tirinha, né, são situações do dia a dia. São assuntos que remetem às crianças, situações engraçadas, brigas de criança, trela de criança, travessuras. Então, esse seria o conteúdo temático. A forma composicional do gênero tirinha, a gente pode começar falando sobre o formato, que pode ser ou horizontal, que é o mais comum, né? Mas ela também pode ser também no formato vertical, que eu vou mostrar já um outro exemplo para vocês. Quando a gente trabalha com tirinhas, tem essa divisão entre quadros, né? Pode ser apenas um único quadro, ou seja, uma tira reta, e também pode haver também a divisão entre quadros, né? Porém, as tirinhas, elas têm poucos quadros, tá? Então aqui, ó, percebam que essa tirinha, ela tem apenas 3 quadros. O que é que a gente pode ver aqui também do formato composicional, tá? Nas tirinhas, o que é que a gente vai encontrar na estrutura, na forma composicional? Personagens, imagens, tá? Ilustrações. A gente também vai encontrar, ó, onomatopeias, que são aquelas expressões que reproduzem o som das coisas que acontecem no dia a dia, tá? Como aqui, ó, cas, ou então puff, né? A gente também vai encontrar na estrutura da tirinha as linhas cinéticas. O que são linhas cinéticas? São essas linhas aqui, ó, que aparecem quando as personagens correm, ou então quando elas jogam um determinado objeto, tá? A gente ainda pode falar aqui também, ó, o formato dos balões. Quando a gente trabalha com tirinhas, cada tirinha tem diferentes formatos, tipos de balões. Não é isso? Então, todos esses elementos fazem parte da estrutura do gênero tirinha. Consequentemente, todos esses elementos fazem parte da forma composicional do gênero tirinha. Vamos ver outro exemplo, tá? Trouxe aqui outra tirinha, tá certo? Com essa característica, com essa conotação cômica. O engraçado e o divertido, não é isso? Aparece aqui, ó, a Magali diante de um sapo e o sapo diz:
Olá, garotinha, dê-me um beijo e terá uma surpresa. De repente, ó, aparece aquela mágica. Só que, lá no final, ela, um príncipe, pensei que fosse se transformar em um pipoqueiro padeiro, né? Percebam que tem aqui o inesperado, né? O final inesperado. Por quê? Esperava-se que ela ficasse feliz com o príncipe. Não, mas ela não ficou feliz porque ela esperava comida. Então, vamos lá. Bakhtin ele vai dizer que todo gênero tem uma finalidade comunicativa. Então, como essa tirinha aqui é uma tirinha cômica, engraçada, o objetivo dela, a finalidade comunicativa dessa tirinha é divertir, é despertar o riso no leitor. O conteúdo temático dessa tirinha é justamente uma situação engraçada, humorística. Quando a gente vai para a estrutura, ó, tem, ou melhor, a forma composicional. A gente tem a estrutura aqui, ó, com um formato, né, horizontal, né, a divisão em 3 quadros, poucos quadros, tá? Personagens, tá? A gente tem aqui, ó, a presença de onomatopeias, balões de diálogos, tá? A gente tem aqui, ó, o efeito inesperado, que é uma das principais características do humor, das tirinhas, não é isso? As expressões faciais das personagens. Então, todos esses elementos, tá? Que estão presentes na estrutura da tirinha, tá? É o que a gente pode dizer, tá certo? Que fazem parte da forma composicional, ou seja, a organização estrutural. Quando a gente vai para o estilo verbal, que são as características linguísticas, a gente tem aqui, ó, frases curtas, de curta extensão, tá? Porque são diálogos. A gente tem, ó, vários elementos, marcadores conversacionais típicos da oralidade informal, como ba, né. A gente pode encontrar abreviações como tá, tô, pra, né? Porque como a tirinha, nesse caso aqui, tirinhas humorísticas, trazem situações espontâneas, divertidas, então algumas delas são acompanhadas da informalidade. Tudo isso daqui é que eu posso, todas essas características linguísticas é o que eu posso dizer que é o estilo verbal das tirinhas, ou seja, as suas características sociocomunicativas. Eu vou dar uma pausa nesse vídeo, pois ele já está terminando, tá? Esse programa ele grava o vídeo até 15 minutos. Então, daqui a pouco a gente volta com outro vídeo e vamos analisar outros gêneros, com o objetivo de identificar essas características sociocomunicativas, né, propostas por Bakhtin.